Olá, estamos aqui mais uma vez e vamos dar continuidade ao curso básico de eletromagnetismo para o ensino médio. Mas antes de mais nada, quero perguntar a você se você já se inscreveu no canal para estar acompanhando o nosso curso. E se também você já divulgou entre os seus amigos do nosso canal e do curso que nós estamos ministrando. Essa é a terceira aula e vamos discutir força elétrica. Bom, na natureza há quatro forças fundamentais, né? Básicas, digamos assim, em que qualquer força observada pode ser classificada em uma dessas quatro forças fundamentais, dessas quatro interações fundamentais, que são justamente a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Cada uma dessas forças tem características específicas, né? Por exemplo, as forças nucleares forte e fraca, elas são forças de curto alcance, né? São forças de alta intensidade quando comparadas à força eletromagnética e à força gravitacional, por exemplo. Já a força eletromagnética, assim como a força gravitacional, são forças de longo alcance. Contudo, a intensidade dessas forças, da eletromagnética e da gravitacional, quando comparada à força nuclear forte e à força nuclear fraca, essas duas, a eletromagnética e a gravitacional, elas têm uma intensidade bem menor, certo? Agora, se você comparar a força nuclear forte com a força nuclear fraca, você verá que a força nuclear forte, ela é a mais intensa das forças. Não é por acaso que ela é a responsável pela estabilidade do núcleo do átomo. Essa força nuclear forte, ela é atrativa, né? E essa atração é tal que consegue garantir a estabilidade do núcleo atômico, né? Uma vez que, para além dessa força nuclear forte, a nível nuclear, você também tem a força de repulsão entre os prótons, né? A força elétrica de repulsão entre os prótons. Mas essa repulsão, ela não é suficiente para desintegrar o átomo, digamos, tá certo? Onde a estabilidade do núcleo do átomo é garantida pela força nuclear forte. Já a força nuclear fraca também é uma força de curto alcance, né? Tem uma intensidade menor do que a força nuclear forte, né? Mas ela é mais intensa do que a força eletromagnética. A força nuclear fraca, ela está envolvida com os fenômenos radioativos, né? Decaimento radioativo do núcleo de certos átomos. A força eletromagnética, né, é a força de interação entre as cargas elétricas, né, bem como corpos magnetizados. Pode ser atrativa ou repulsiva. Já a força gravitacional, ela é uma força sempre atrativa, também é de longo alcance, como já falei,
e ela ocorre entre quaisquer objetos que tenham massa, certo? Quaisquer objetos que tenham massa. Bom, então vamos considerar inicialmente uma situação em que você tenha dois corpos eletricamente carregados, mas separados por uma determinada distância. Se a distância que separa esses corpos, né, for muito maior do que as dimensões desses corpos, nós diremos que tais corpos, da verdade, são pontos materiais. Como eles têm carga, então nós vamos dizer que aquela carga é uma carga elétrica pontiforme, ok? É uma carga elétrica pontiforme. Bom, a carga elétrica, ela é medida no sistema internacional em Coulomb, ok? A carga elétrica de um elétron ou de um próton é a carga elementar. E como nós já discutimos na primeira aula, ela tem intensidade de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Ok? Essa é a carga de um elétron ou de um próton. Ok? O módulo da carga deles, né? Dessas partículas. Veja, se nós compararmos um Coulomb com 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, nós vamos concluir que uma unidade de carga elétrica, certo? Um Coulomb de carga elétrica, ela é uma carga muito alta. Veja, para que você tenha uma carga elétrica de um Coulomb, quantos elétrons devem ser adicionados ou retirados desse corpo para que ele tenha um Coulomb de carga elétrica? Vamos calcular isso. Nós sabemos que o módulo da carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Isso significa dizer que o número de elétrons é a carga elétrica dividida pela carga elementar. Para um Coulomb, Q igual a 1 Coulomb, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Efetuando essa conta, nós obteremos N igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Veja que a quantidade de elétrons é muito alta. 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Certo? Isso é algo da ordem de 10 elevado a 19, que seria equivalente a 10 giga vezes 1 giga. Né? Só para nós termos ideia do tamanho, né, desse número. Tá certo? Bom, nós iremos trabalhar com uma certa frequência, consequentemente,
com cargas elétricas bem menores do que 1 coulomb, com cargas que são submúltiplos da unidade de carga, como, por exemplo, o microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb e assim vai. 1 microcoulomb é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. Ok? É 1 em 1 milhão. 1 nanocoulomb é igual a 10 elevado a menos 9 coulomb. 1 picocoulomb é igual a 10 elevado a menos 12 coulomb. Ok? Então, são submúltiplos muito pequenos quando comparados à unidade de carga. Ok? Só para nós termos uma ideia. Bom, nós já sabemos que, pelo princípio da atração e repulsão eletrostática, e cargas elétricas de mesmo sinal se repelem entre si quando colocadas uma próxima à outra. E de sinais contrários se atraem. Bom, vejamos essa simulação do feto colorado. Vamos aguardar abrir. Só lembrando, pessoal, para quem não conhece o feto colorado, nele nós podemos fazer simulações de física, de química, de biologia, de matemática, tá certo? Tem uma gama de simulações que nós podemos fazer aqui. Bom, veja só, senhores, vamos considerar essa situação aqui. Nós temos duas cargas elétricas, Q1 e Q2, separadas por uma certa distância. Essa carga elétrica Q1, olha, ela é de menos 4 microcoulomb, e essa carga elétrica Q2 é de 8 microcoulombs, ok? Veja só, essa régua, ela está graduada em centímetros, ok? Então, essas duas cargas estão separadas, né, por uma distância de 3 centímetros, né, já que essa aqui está na posição de 4 centímetros em relação à origem, e essa outra na posição de 7 centímetros. Note que aqui em cima nós temos uma representação da força. Bom, força nós sabemos que é uma grandeza física vetorial. Então, aqui estão, né, as representações vetoriais das forças. Essa força aqui, que está representada por essa seta, ela é a força elétrica que atua sobre essa carga Q1 devido à carga Q2. Enquanto que essa força aqui, ela é a força elétrica que atua sobre a carga Q2 devido à carga Q1. Note que
elas têm a mesma intensidade. Óbvio, pois elas satisfazem a terceira lei de Newton, certo? E tem orientações contrárias, né? Certo? Então, essa força aqui, ela pode ser vista como a reação da ação dessa força aqui, ok? Ela pode ser vista, essa força aqui pode ser vista como a reação da ação dessa força aqui. Bom, mostrando que esse resultado está de acordo com a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, tá certo? Você pode brincar aqui, tá certo, com esse simulador. Por exemplo, vamos escrever esses dados usando a notação científica. Então, veja, ele expressa, né, a intensidade da força, considerando a notação científica. Agora, vamos ver o que é que acontece com a força se nós aumentarmos a distância entre essas duas cargas, entre Q1 e Q2. Note, vou puxar a carga Q2 para a direita, aumentando a distância entre as cargas. Note que, à medida que Q2 se afasta de Q1, a intensidade da força diminui, ok? A intensidade da força diminui, como vocês puderam observar aqui, olha. Vou aumentar um pouco mais a distância entre elas. E observem que aqui a intensidade da força vai mudar. Então, à medida que você aumenta a distância entre as cargas, você observa que a força elétrica entre elas diminui. Tá certo? Veja, a orientação continua a mesma. Talvez fique muito ruim de se ver aqui, né? Essa representação dos vetores, né? Que praticamente a seta sumiu. Ok? Se você... Vamos voltar para a configuração inicial. Se você aumentar, aproximar agora as forças, as cargas, melhor dizendo, o que é que ocorrerá com a força, a intensidade da força elétrica? Vamos deixar aqui em notação científica. Note que, à medida que eu aproximo as cargas, a intensidade da força aumenta. Tá certo? A intensidade da força aumenta. Você observa isso aqui, olha. Pelo número aqui, que representa a intensidade da força, que está aumentando. Como você também observa pela representação vetorial. Ok? Veja que o comprimento do vetor, que está, consequentemente, associado à intensidade da força, já que esse vetor representa a força, ele aumentou. Mas a orientação permaneceu a mesma, né? Obviamente, mostrando que essas cargas Q1 e Q2 têm sinais contrários, certo? Agora, observe só. Se nós colocarmos, vamos mudar agora a carga Q1. Nesse momento, ela vale menos 4 coulomb. Agora, vamos considerar ela sendo positiva e de intensidade 4 coulomb, ok? Então, mais 4 coulomb. Note que a intensidade da força é a mesma, mas você tem uma mudança na orientação das forças nesse sistema. De modo que a força que agora atua sobre Q1
ela tem uma orientação contrária da situação inicial. Assim como a força que atua sobre Q2 também tem uma orientação contrária à da situação inicial, mostrando que essas forças agora elas são de repulsão, ok? São forças de repulsão. Essa força aqui está empurrando a carga Q1 para a esquerda, e ela é a força que Q2 exerce sobre Q1. Enquanto que essa outra força aqui, que está empurrando Q2 para a direita, é a força que Q1 exerce sobre Q2. Tá certo? Exerce sobre Q2. A mesma coisa nós iremos observar aqui quanto à variação da distância entre as cargas, quando comparada à situação inicial, onde nós tínhamos Q1 e Q2 com sinais contrários. Note, eu vou colocar Q1 aqui, olha, na posição de 5 centímetros em relação à origem, e Q2 na posição de 7 centímetros, ok? Veja só, eu vou dobrar eu vou dobrar a distância entre essas duas cargas, ok? Vamos ver o que é que acontece com a força. Ela aqui, olha, está aproximadamente 7,19 vezes 10 elevado a 2, ou seja, 719 newtons. Como a distância aqui entre Q1 e Q2 é de 2 centímetros, eu vou dobrar essa distância. Vou aumentar para 4 centímetros. A distância que as separa. Note que a força caiu, diminuiu em quantas vezes? Em 4 vezes, se você observar. Tá certo? Olha o valor que nós tínhamos antes, aproximadamente 7,19 vezes 10 a 2. Aí eu trouxe aqui para... desculpa. Para 3. Tá certo? Ela caiu, né, para aproximadamente 1,8 vezes 10 ao quadrado. Né? Ou seja, uma força com a intensidade 4 vezes menor do que o que nós tínhamos inicialmente. Então, isso já nos leva a levantar a seguinte hipótese: a força elétrica, ela depende do quadrado da distância. E como é que há essa dependência? Ela depende, na verdade, do inverso do quadrado da distância. De modo que, quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância entre as cargas, maior a força. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que é que acontece com a força se nós dobrarmos uma das cargas, ok? Vamos pegar essa carga aqui e dobrá-la. Vamos levá-la, consequentemente, para 8 microcoulomb. Note que a força dobrou. A
força dobrou. Antes nós tínhamos aqui 1,8 vezes 10 elevado a 2 newtons. Agora nós temos 3,6 vezes 10 elevado a 2. Vamos agora colocar aqui menos 8 microcoulomb. A intensidade da força continua a mesma. Muda somente a orientação dela, como nós podemos observar aqui. Ok? Vamos reduzir em uma oitava parte essa carga Q2. Ou seja, vamos colocar ela igual a 1 microcoulomb. 1 microcoulomb. A força ficou igual a 4,49 vezes 10 elevado a 1, ou seja, 44,9 newtons. Ora, antes nós tínhamos 360 newtons, né? Aproximadamente 360 newtons. Como? Vamos só voltar para checar isso, tá bom? Olha aqui, olha. 360 newtons. Quando você reduz, diminui a carga em 8 vezes, você observa que a força diminuiu e que ela equivale a 1/8 da força inicial. Ou seja, esse valor equivale a 1/8 de 360. Tá certo? Então, nós temos que a força elétrica, para além de depender do inverso do quadrado da distância, nós podemos concluir a partir dessas simulações feitas que ela depende do produto das cargas. Ok? Depende do produto das cargas. Ok? Esses resultados, eles podem ser sintetizados a partir do que nós chamamos de lei de Coulomb. Ok? A partir da lei de Coulomb. E a lei de Coulomb, ela nos diz justamente que a força, a intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional à intensidade das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ok? Como nós podemos ver aqui, né? Matematicamente, nós temos isso. Tá certo? Agora, se você mudar de meio material, você observará que a força elétrica entre duas cargas elétricas mudará. Mesmo você mantendo a distância que você tinha inicialmente entre elas. Ok? O que significa dizer que a intensidade da força elétrica, ela depende também do meio material em que as cargas estão imersas.
Ou seja, depende do meio em que as cargas estão inseridas. Tá certo? E como é que nós expressamos isso? Por meio dessa constante aqui, que nós vamos chamar de constante eletrostática, esse K0. Então, de acordo com a lei de Coulomb, a força elétrica entre duas cargas separadas por uma certa distância d é igual à constante eletrostática do meio vezes o produto do módulo das cargas dividido pelo quadrado da distância que as separa. Se o meio em que essas cargas estiverem imersas for o vácuo, essa constante eletrostática valerá aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Certo? Nós também vimos na simulação do feto colorado que as cargas e a força elétrica, melhor dizendo, ela estava orientada de um modo tal que os vetores, né, da força elétrica em cada uma das cargas, ele é colinear à reta que contém as cargas. Ou seja, eles estão na reta que contém as duas cargas. Além disso, essa força pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das cargas envolvidas, bem como obedece à lei do quadrado da distância. Então, essas são as características fundamentais da força elétrica entre duas cargas pontiformes, ok? Duas cargas elétricas pontiformes. Bom, vamos para um exemplo. Aqui ele diz: temos duas pequenas esferas metálicas eletrizadas, respectivamente, de cargas QA igual a 8 microcoulomb e QB igual a menos 4 microcoulomb, atraindo-se mutuamente com força de intensidade de 1,8 newton no vácuo. Elas são colocadas em contato e depois ficam separadas a uma distância de 30 centímetros. Considere a constante eletrostática K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Na letra A ele pergunta: qual é a distância que as separava antes do contato? Ora, essas duas cargas estão separadas por uma determinada distância que faz com que a força elétrica entre elas tenha uma intensidade de 1,8 newtons. Essas cargas estão no vácuo. Para você calcular a distância que separa QA de QB antes do contato, basta aplicar a lei de Coulomb. Basta aplicar a lei de Coulomb. E nos diz que a força elétrica entre essas duas cargas é igual à constante eletrostática no vácuo vezes o produto dos módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância que separa as mesmas. Nós queremos encontrar essa distância. Como a força é igual a 1 newton, 1,8 newton, desculpa, a constante eletrostática igual a 9 vezes 10 elevado a 9. E QA e QB
são 8 microcoulomb e menos 4 microcoulomb, o que significa dizer que QA é 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, e QB é menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, nós vamos ficar, por substituição desses valores na lei de Coulomb, com 1,8 igual a 9 vezes 10 a 9, vezes 8 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por d ao quadrado. Aqui, eu coloco o 4 vezes 10 a menos 6, por quê? Porque nós estamos pegando o módulo desse número, ok? Bom, agora vamos resolver essa conta. O que é que nós iremos fazer? Passar esse d ao quadrado para o lado esquerdo da igualdade e o 1,8 para o lado direito da igualdade. Ora, o 1,8, consequentemente, vai passar dividindo todo esse número aqui. E o 1 e o d ao quadrado passa para lá multiplicando, né? Então, nós obtemos d ao quadrado igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 8 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,8. Agora, nós iremos resolver essa conta. Tá certo? Bom, 1,8 é a mesma coisa que 18 vezes 10 elevado a menos 1. Note que, simplificando 9 com 18, nós vamos ficar com esse 2 aqui. Fazendo a multiplicação e a divisão das potências, note que nós vamos ficar com 10 elevado a menos 12, desse produto aqui, dividido por 10 elevado a menos 1. Certo? Dividido por 10 elevado a menos 1. Bom, então nós ficaremos com 8 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 12, e não a menos 2, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 1. Aí vamos fazer aqui nós agora vamos pegar esse 10 elevado a menos 2, a menos 11, melhor dizendo, desculpa, multiplicar por 10 elevado a 9. Aí aparecerá o 10 elevado a menos 2, tá bom? Então, só para recapitular, como é que aparece esse 10 elevado a menos 2? Esse vezes esse, 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2. Ok? Bom, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 4, 16. E eu repito, o 10 elevado a menos 2. Tirando a raiz quadrada aqui, nós vamos ficar com d igual a 4 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Ok? Ou, em centímetro, 40 centímetros. Ok? Aonde? Para você transformar isso aqui para centímetros, basta você dividir isso aqui por 100. Tá certo? Então, a distância antes do contato é de 4 vezes 10 a menos 1 metros, ou de 40 centímetros. Na letra B, ele diz: que tipo de interação existe entre as cargas após o contato? Qual é a nova intensidade? Ora, ele diz o seguinte: essas duas
pequenas esferas, vamos considerá-las idênticas, tá certo? Elas são postas em contato e separadas para uma distância de 30 centímetros. Ora, vamos calcular a carga. Então, quando você separa essas cargas, né, pelo fato de as esferas A e B serem idênticas, isso significa que a carga elétrica final de cada uma delas é a mesma, tá certo? É a mesma. Bom, nós já sabemos qual é a carga antes do contato. Vamos, para resolver esse problema, vamos determinar a carga elétrica das esferas A e B após o contato, colocá-las separadas por uma distância de 30 centímetros e calcular a força. Para calcular a carga após o contato, vamos aplicar o princípio de conservação da carga elétrica, que nos diz que a carga elétrica total do sistema antes do contato é igual à carga elétrica total depois do contato. Então, antes do contato, QA mais QB. Depois do contato, Q' A mais Q' B. Sendo que Q' A é igual a Q' B. Então, nós vamos ficar com Q' A mais Q' A igual a QA mais QB. 2 Q' A igual a QA mais QB, que implica em Q' A ser igual a QA mais QB dividido por 2. QA, 8 microcoulomb, QB, menos 4 microcoulomb. Quando substituirmos aqui, fica 8 menos 4 dividido por 2. 8 menos 4, 4. Dividido por 2, 2. Então, as cargas de A e B após o contato é de 2 microcoulomb ou 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Certo? Como essas duas cargas elétricas, Q' A e Q' B, estarão separadas por uma distância de 30 centímetros, certo? Transformando esses 30 centímetros para metros, significa dizer que você vai pegar esse valor aqui e dividir por 100, tá certo? Então, você ficará com 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro, ok? Vamos agora aplicar os dados na lei de Coulomb. A força é igual à constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas. Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 2 elevado a 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Fazendo essa multiplicação aqui, olha, 9 vezes 2 vezes 2, 36. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 3. Desenvolvendo essa potência, 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 1 ao quadrado, 10 elevado a menos 2. 36 dividido por 9, 4. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 1. Então, a força, após o contato entre as cargas colocadas a uma distância de 30 centímetros uma da outra, é de 4 vezes 10 elevado a menos 1 newton, ou 0,4 newton. Ok? Vamos para um outro exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: 3 objetos com cargas elétricas idênticas
estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 newton. A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B é... Ora, se essas cargas são idênticas, então a força elétrica entre elas é de repulsão. A força que C exerce sobre B aponta para a esquerda, a força que A exerce sobre B aponta para a direita. Ok? Bom, a intensidade da força que C exerce sobre B é de 3 vezes 10 elevado a menos 6 newton. E B está separada de C por uma distância de 3 centímetros, enquanto a distância entre as cargas A e B é de 1 centímetro. Tá certo? Ora, essa questão aqui ela pode ser resolvida de diferentes maneiras. Tá certo? Uma maneira mais demorada, outra menos demorada. Tá certo? Em um primeiro momento, eu vou mostrar a maneira mais demorada. Nós sabemos que a distância entre o que a força que atua sobre B dividido C é de 3 vezes 10 elevado a menos 6 newton. Ok? Nós sabemos que a distância que separa as cargas A e B é 1/3 da distância que separa as cargas BC. Então, pela primeira lei, pela lei de Coulomb, nós temos que a força elétrica que atua sobre B devido à carga A é igual à constante eletrostática vezes o quadrado da carga, já que as cargas são idênticas, ok? De A, B e C, dividido pela distância BA ao quadrado. Tá certo? Essa distância aqui é 1/3 da distância entre as cargas B e C. Então, quando você substituir essa equação nessa aqui, você ficará com essa expressão, K0 vezes Q ao quadrado, dividido por dBc sobre 3, tudo isso ao quadrado. dBc sobre 3 ao quadrado vai ser dBc ao quadrado dividido por 9. Divisão de fração, repita a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. A força que atua em B sobre A, devido a, é igual a 9 vezes K0, a constante eletrostática, vezes o quadrado da carga, dividido pela distância dBc ao quadrado. Ora, essa expressão aqui, olha, K0 vezes Q ao quadrado dividido por dBc ao quadrado, é a força que atua em B devido à carga C. Então, a força que atua em B devido à carga A é igual a 9 vezes a força que atua em B devido à carga C. Um outro modo de você ver rapidamente isso é levar em consideração o fato de que a distância, que é a força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se você diminui a distância em 3 vezes, você aumenta a força em 9 vezes, que é o que está aqui, ok? Ora, a força que atua sobre B devido a A aponta para a direita. A força que atua em B devido à carga C aponta para a esquerda. Então, a força resultante
sobre B é a força FBA menos FBC, ok? Mas a força que atua em B devido à carga A é 9 vezes a força que atua em B devido à carga C. Então, a força resultante é igual a 9 FBC menos FBC. Significa dizer que a força resultante é de 8 FBC. Mais FBC é 3 vezes 10 elevado a menos 6. 8 vezes 3, daqui, quando você substitui o valor de FBC, 8 vezes 3, 24. Vezes o 10 a menos 6. Aqui está a força resultante que atua sobre B, divide A e C. 24 vezes 10 elevado a menos 6 newton. Dá a letra D. Okay? E para finalizar essa nossa aula, vamos fazer esse outro exercício interessantíssimo. Ele diz o seguinte: uma pequena esfera eletrizada com carga Q igual a mais 10 microcoulomb está fixa no fundo de um tubo cilíndrico vertical feito de material isolante, cujo diâmetro interno corresponde ao da esfera. Outra esfera com massa 0,2 gramas, de mesmo diâmetro e eletrizada com carga Q minúsculo igual a 8 nanocoulomb, é abandonada na boca do tubo, cuja lateral apresenta atrito desprezível. Ou seja, não tem atrito aqui nessa história. Devido à força de repulsão agindo entre as cargas, a esfera largada fica em equilíbrio estável no interior do tubo, sem chocar-se com a outra. Nessas condições, determine a distância h que separa as duas cargas. Considere a aceleração da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a constante eletrostática do meio, onde é realizada a experiência, com K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, ele quer saber essa altura H, no final das contas. Ora, essa carga, que pequeno, que vale 8 nanocoulomb, está em equilíbrio estável. Ok? Então, ela está aqui parada em relação a essa carga que grande, que vale 10 microcoulomb. Há uma repulsão eletrostática entre ambas as cargas, por se tratarem de cargas elétricas de mesmo sinal. Contudo, olhando para essa carga aqui pequeno, para além da força de repulsão eletrostática, que nesse caso é vertical e aponta para cima, há uma força gravitacional atuando sobre a mesma. Essa força, ela tem orientação contrária à da força de repulsão eletrostática, nessa configuração aqui, nesta situação. Então, a força gravitacional que aponta aqui para baixo está sendo contrabalançada pela força de repulsão eletrostática. Essa força gravitacional aqui nada mais é do que a força-peso. Isso significa dizer, em outras palavras, que a força de repulsão eletrostática aqui é igual à força-peso. E nós sabemos que a força-peso nada mais é do que a massa vezes a aceleração da gravidade. Enquanto que a força de repulsão eletrostática
é dada pela lei de Coulomb, que envolve o quadrado dessa altura, nesse caso, o módulo das cargas e a constante eletrostática do meio, que nesse caso aqui é o vácuo. Então, esse problema é interessante e simples. Ok? Veja só. Vamos deixar tudo expresso nas unidades do SI. Então, 8 nanocoulomb é 8 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Certo? 0,2 gramas é 2 vezes 10 elevado a menos 4 gramas. Certo? E 10 microcoulomb é 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tá bom? Então, como nós já tínhamos falado antes, a força elétrica é igual à força peso nessa situação. A força elétrica é dada pela lei de Coulomb. Constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância que as separa. K0, ou K, melhor dizendo, que é a constante eletrostática. Nesse caso, é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 10 microcoulomb, que em coulomb é 10 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 8 nanocoulomb, que em coulomb é 8 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por H ao quadrado, igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 quilogramas, tá certo? Que é 0,2 gramas, tá bom? Vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, que é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos fazer essa conta, certo? Nós vamos fazer essa conta. Observe. Vamos passar esse H para o lado direito da igualdade e passar esse produto aqui para o lado esquerdo. Esse produto vai passar dividindo e o H ao quadrado vai passar multiplicando. De tal modo que nós ficamos com H ao quadrado igual a 9 vezes 10, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado a menos 4. Ora, o pulo que eu dei aqui pode parecer ter sido largo, mas não é. O que eu fiz aqui foi simplesmente, olha, a simplificação desse 2 com esse 4, por isso que aparece, com esse 8, por isso que aparece o 4. Esse vezes esse dá 10 a menos 3, tá certo? Esse vezes esse. Na verdade, você pode até fazer o seguinte, pode simplificar esse 10 aqui com esse outro 10 aqui também, olha. Simplificar esse 10 a 9 com esse 10 a menos 9. E o que restou foi justamente esse 9 aqui, o 4 da simplificação de 2 com 8, o 10 a menos 6 se nós não mexemos, e o 10 a menos 4 que nós passamos para o lado de cá. E aqui nós ficamos com H ao quadrado igual a 9 vezes 10, 9 vezes 4, vezes essa divisão de potência de mesma base, onde você repete a base, subtrai os expoentes. Menos 6, menos 4, menos 2. Então, nós ficamos com H ao quadrado igual a 9 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 2. Que é a mesma coisa que 36 vezes 10 elevado a menos 2. Ao tirar a raiz quadrada aqui, fica 6 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Ou
0,6 metros. Ok, pessoal? Então, essa é a distância que separa aquelas duas cargas. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail que está lá na descrição do canal. Ok? Só relembrando, curte e compartilha entre os seus amigos mais uma aula do nosso curso básico de eletromagnetismo para o ensino médio. Até a próxima.